muitas pessoas fizeram parte desse projeto, dessa história. Foi pautada nisso, sabe? Então, Rodrigo, valeu a pena vir a Portugal, valeu. Será que essa não é uma história parecida com a sua, né? A história... Isso é um mito que, assim, não cabe mais. Ainda tem... Mas bom no Brasil também, porque normalmente as declarações de imposto de renda no Brasil... Eu vou ter que mudar muitas coisas da maneira como eu pensava. Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Para você que está chegando agora, eu sou a Josiane. Eu sou Antônio. Nós somos do canal 50 Mais em Portugal. E qual é o objetivo do nosso canal? Trazer para vocês um pouquinho da experiência de um casal com 50 ou mais trabalhando, vivendo aqui em Portugal, né? Que decidiu pelo processo de imigrar e recomeçar aqui. Se você já acompanha a gente, você sabe que nós trazemos muito da nossa experiência, nós trazemos muito de lugares, mas hoje o vídeo tem algo de muito especial. Se você nos acompanha, você sabe que o nosso processo, desde o início da saída do Brasil até chegar em Portugal, teve muitas situações e muitas pessoas fizeram parte desse projeto, dessa história. E a gente sempre está falando dele, né? Exatamente. E uma dessas pessoas está aqui. Olha só o sorriso, vai de orelha a orelha. Esse cara aqui, eu acho que eu posso falar isso. Dr. Rodrigo, nosso advogado, foi o cara que pegou na nossa mão lá no Brasil, né? Mesmo ele estando aqui em Portugal e nós estando lá no Brasil, e nos deu um suporte, total apoio. Podemos dizer que pelo trabalho dele foi possível a gente chegar aqui. É isso aí. E hoje a gente tem o prazer dessa conversa, desse bate-papo aqui com o Dr. Rodrigo. Vamos falar de várias coisinhas aqui, de vários temas. Doutor Rodrigo, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Hoje é um dia muito especial, realmente muito especial, porque eu fico com uma alegria triplicada, posso dizer assim, quando isso aqui acontece. Porque eu sempre falo assim, nas chamadas e nos momentos que a gente acaba tendo ali aquela conexão de contato ainda no Brasil, vocês no Brasil e o Rodrigo do lado de cá, cuidando, tentando trazer o máximo possível de conforto para que o processo tenha a sua naturalidade de acontecimento, que vocês também tenham a paciência e a calma de ver a questão acontecendo. Então, quando isso aqui acontece para vocês aí do canal, para o Rodrigo aqui é uma satisfação assim, triplicada, porque um dia estávamos numa tela nos dividindo e hoje eles estão aqui. Eles tendo, enfim, essa possibilidade de estar presente. E eu muito feliz de saber que vocês estão super bem, o canal está bem, vocês estão divulgando bastante a experiência aí. Acaba que pessoas se sentem também bem confiantes, influenciadas por ver que assim, dá certo. Basta planejar, basta ter literalmente um bom acompanhamento, um bom planejamento para que a coisa aconteça. Então, Portugal acaba nos proporcionando isso. Então, estou muito feliz de estar aqui. E realmente, assim, sou o cara que o Rodrigo existe, né? Ele existe de carne e osso. Não sou o cara tão ativo nas redes sociais como muitos aí acabam sendo também nesse meio nosso de assessoria. Mas realmente assim, eu tenho um público orgânico muito grande e os culpados são eles também, porque meu WhatsApp aqui nos bastidores não para, meu e-mail também não para, porque é muitas indicações. Então assim, eu busco ao máximo também tentar trazer esse acompanhamento, porque eu sei da importância quando meu WhatsApp toca lá, tô vindo por meio do canal 50 Mais, eu falo, eu preciso dar uma atenção especial, porque eu sei das referências que vocês acabam buscando também do Brasil para cá. E não que ele não dê atenção, né? Eu acho que independente disso, acho que todo mundo que passa a mensagem, ele vai dar o retorno. Sim. Mas pra gente é muito confortável de dizer, não, pode mandar mensagem lá pro Dr. Rodrigo, que se ele demorar um pouquinho, ele vai te responder, porque é ele que acaba respondendo, ou ele ou a Mabli, né? Isso. Hoje na minha equipe, né, Rodrigo, Mabli, Alice e Débora, muitas vezes que ele aparece pelo WhatsApp na primeira mensagem de abordagem. É importante frisar essa questão, né, que não é uma máquina que responde, somos nós que buscamos esse atendimento e ali buscamos identificar os nossos nichos de atuação.
nacionalidade, vistos, regularização, enfim, eu faço algumas coisas também ligadas ao direito de família, já aqui em território português também, e agora também com o leque Espanha, que eu estou buscando ao máximo também. Isso é novidade. Novidade. Já estou devidamente habilitado também na Espanha como advogado e já deu start também numa estrutura física lá, um escritório, uma empresa constituída para também dar esse suporte, porque acabou que Portugal, diante das últimas mudanças aqui no que tange ao governo e à legislação, muitos acabam procurando a Espanha, então a gente acabou também explorando esse mercado para, de certa forma, também trazer essa possibilidade de assessoria via Espanha também. Bacana. É um diferencial sempre. Né? E a gente falando um pouquinho, né, de quando nós nos conhecemos, foi assim, bateu e foi, né? A nossa primeira reunião, eu lembro, a gente lá no Brasil, ele sentou, ele já chamou a Amable, que é a esposa dele, e falou, olha, eu quero chamar a Amable aqui para ela conhecer vocês, e nós 4 começamos a conversar, e para vocês terem ideia, nós tínhamos ideias completamente diferentes de vistos de vir para cá, lembra disso, doutor? Lembro. Nossa, a gente tinha pensado no visto de estudante do Antônio vir fazer, porque nós éramos muito leigos. E aí, o doutor Rodrigo chega e diz, não, peraí, vamos conversar, deixa eu apresentar para vocês algo diferente. É porque na nossa ideia, o visto D7 era para aposentado. Literal aposentado. Na cabeça nossa era essa. E aí, não, nessa conversa nós identificamos. Não necessariamente. Existe possibilidade, existe potencial aí para ser explorado. Exatamente. É porque realmente com a tipologia ali, o visto D7 para aposentados, ficou muito marcado isso para Portugal. Então, assim, o investidor, aquele que vive de uma renda passiva, acaba não talvez virando os olhos para esse tema, porque tá o rótulo de aposentado. Mas não, um caso prático e vivo está aqui. Exatamente. E aí quando nós fizemos a primeira reunião, desligamos, nossa, foi um tempão a primeira reunião lá. Eu lembro também. Muito. E isso acontece com frequência, assim, quando literalmente acontece essa conexão. E foi 1h40, basicamente. E é onde eu envolvo também a Amable em 100% desse contexto, que é super parte integrante dessa equipe, desse Rodrigo Matos acontecer. Porque essa parte administrativa, eu busco ao máximo, óbvio, passa por mim, eu vou analisar, eu vou ter a percepção clara também. Mas quando eu pulverizo esse tema, ou centralizo, na verdade, né? Esse tema com a Amable, eu fico mais confortável porque a Amable sempre foi uma entusiasta da vinda para cá. Inclusive, um pouco da minha história, o Rodrigo é um advogado hoje em Portugal, um advogado na Espanha, por conta do dedo da Amable. Que ela falou assim, existe potencial, cara, tem caminho. Eu não, Amable, vamos por qualidade de vida, lá eu vou me adaptar. Não, vamos por aqui. Então, a Amable, por ter essa facilidade, ela estuda demais diariamente VFS, tramitação, entendimento da embaixada. Então, eu trago ela para o assunto e já deixo esse direcionamento para que ela literalmente passe para vocês a confiança daquilo que é o conhecimento que nós já temos e, atrelado a isso, passar a experiência também. E essa conexão com a Amable foi talvez mais impactante que com o Rodrigo. E foram surgindo, né, afinidades, e foram surgindo os inegociáveis, né? Quando ele fala da família dele, dos meninos, né, das crianças, quando a gente fala da nossa religiosidade, vocês sabem que para nós isso... Então a gente foi se identificando com essa verdade, né, do Rodrigo, não só o profissional, o advogado, mas o ser humano por trás, né, dessa verdade. E dali começou, depois da reunião, a gente conversou em casa e falou, não, é isso, já está decidido, vamos embora, né? Essa foi a nossa impressão, né, do Rodrigo. A gente quer saber qual foi a sua impressão sobre esse casal aqui, né? Não sei se você já tinha muitos casais, 50 a mais, já tinha trazido. O que você achou desse casal louco aqui, querendo recomeçar em Portugal? Então, graças a Deus eu tenho uma cabeça muito boa ainda. E eu lembro também na conversa, porque assim, vocês estavam tão dispostos e abertos ao novo, que nos deixou mais à vontade. Porque quando vem com essa perspectiva, né, quando um casal, uma família vem com essa perspectiva clara e aberta, de que assim, essa mudança ela tem que acontecer e eu estou preocupado em chegar regular. Isso do lado de cá, para o Rodrigo Assessoria, me deixa uma tranquilidade absurda, porque eu vou ter um leque de opções, onde eu vou ter que ali explorar documentalmente para encaixarmos o perfil e adequar a condição, mas a família já está aberta. E eu lembro de vocês com essa... Eu nem tinha uma perspectiva dessa no canal ainda. Depois você vai ter que me dizer também se já era um projeto desde lá,
que lembro que vocês participaram isso pra gente também naquela época. Mas o que acontece? O que me deixou ali na época impactado foi que assim, eu falei, mano, estruturados no Brasil, como nós também de certa forma estávamos, porém numa idade onde ao desfrutar um pouco mais dos filhos para casar, nora, e vamos mudar para Portugal. Abandonar tudo e começar. Aí eu falei, e com a cabeça aberta para vir fazer um estudo, por exemplo, profissionalizante, uma graduação. Eu lembro exatamente que você deixou muito claro isso. Rodrigo, se preciso for para que eu me adeque aí, faça a prova do rendimento que eu tenho, e a questão se eu matriculo no estudo, eu falei, mano, eu com a idade que tô, com os meninos na idade que tá, eu tô, de certa forma, ali tentando ao máximo não me concentrar tão de empreender de um estudo agora para poder a família criar uma certa estrutura, sabe, de mês de vida realmente. E esse dia, não tem problema, se passar, eu volto para a sala de aula, me matriculo, mas eu quero ir para viver uma experiência, para literalmente compreender se é o time certo. Eu falei, olha, eu achando que era para os jovens ou para quem está numa fase de construção de vida. Então isso impactou bastante. E, já vou antecipar aqui também, creio que vou antecipar, viu? E me deixou muito contente também quando vocês me procuram, quando chega, que mesmo diante dessa grande mudança que Portugal vem sofrendo, porque desde que eu chego em 2020 para cá, são mudanças assim, que eu posso considerar hoje drásticas em todo o conceito da lei de estrangeiros. E vocês sempre firmes no propósito, no objetivo, no que era o foco. Então, isso, para você que está aí hoje no Brasil, já trago aqui desse parlamento também uma dica. Pode ficar à vontade. Isso faz muita diferença. Porque aí no Brasil, enfim, ou você que está em outro país também aí, você vai ter suas dificuldades naturais do nosso país. E não significa que na mudança não vai acontecer aqui. Não. Por vezes até pior. Só que aquilo, o foco, o objetivo, a meta, a perspectiva e o tema resiliência para superar esses temas tem que estar muito latente. E aí eu ligava para vocês um agendamento que veio para 6 meses? 7 meses. 7 meses para frente e, cara, não pode voltar no Brasil com a atividade lá e com os filhos, sempre firme. Não, tô tranquilo. É para 7 meses, estamos aqui. Doutor, preciso me deslocar para uma situação pontual, meu filho vai casar. Sr. Antônio, respondo hoje que nós temos é que, de fato, para o país de origem só tem direito a uma saída devido ao... Então vamos, já foram, já voltaram. Fazer um parênteses aqui, né? Vocês já sabem porque nós falamos no canal, mas eu preciso repetir. Nós só fomos para o Brasil, para o casamento do Guilherme, para a cirurgia da Letícia, porque ele nos deixou tranquilo. Ele falou, não... Muito convicto. Muito convicto. E ele falava assim, ele dizia, meu Deus, é isso que a gente precisa. Ele dizia, imagina, vocês não podem abrir mão da celebração, família, né? E isso só foi aproximando a gente mais. Falei, amor, então, bora, comprar passagem, vamos. Deu tudo certo, né? E eu não canso de falar isso. Nós só fomos porque ele nos deixou seguros, tranquilos, né? E deu tudo certo. Não é nem deu garantia. Não, não foi garantia. A gente não dá garantia nenhuma, mas a gente estava bem embasado. Exatamente, era o que ele falava. Exatamente. Se você está certinho, em Portugal não vai te impedir, não vai te dar, não, Portugal não quer mais imigrante. Não, exatamente. O que ela não quer mais são os ilegais. Exato. Isso, acho que não é só Portugal, é todo mundo. Exato, e esse tema também já aproveita essa abordagem, e da audiência do canal de vocês, que muitos me procuram aqui dentro dessa perspectiva. Mas, Rodrigo, meu ajudamento é para 7, 8 meses, eu preciso ir no meu país de origem de volta. Por qual motivo? Para quê? Por quanto tempo? Esse direcionamento de voo, como é que funciona? Porque, de fato, a legislação ela prevê e traz de maneira muito clara que enquanto este trâmite não se concluir em 100% entre o visto aprovado e a conversão do título de residência na sua data prevista, você não pode usar o território português. Ponto. Só que assim, diante dessa regra, as exceções elas acontecem quando a própria administração pública não consegue suprir isso em tempo hábil conforme a própria legislação prevê. Então, esta questão pontual, e no caso de vocês, a gente conseguiu alinhar ali de uma maneira muito ajustada, e isso tem que ficar claro, Sim. que não é uma receita de bolo para todos, é um perfil para cada família. A gente conseguiu de maneira muito tranquila participar, porque eu também fiquei muito tranquilo à vontade, porque vocês sempre foram muito firmes no posicionamento, no entendimento. Então, ou seja, foi um casamento e uma conexão perfeita para que as coisas pudessem acontecer de maneira clara e, com certeza, diante de qualquer vislumbre ali na imigração, de dúvida do porquê, estão preparados. Documentalmente, legalmente, a título de legislação, e amparados por mim, que de certa forma tem uma vivência do dia a dia na prática, e
compreendo que este tema também ele é, de certa forma, assim, entendível por parte dos agentes da imigração, porque não estamos ali brincando de uma possibilidade de ficar indo e voltando porque eu estou com uma saudade. Porque houve uma questão literalmente pontual que necessitava um casamento de um filho. Fico imaginando eu. Imagina. Nicolas hoje com 12 anos e daqui a 10 anos, Nicolas, pai, eu vou casar e eu no país onde eu fiz toda a parte burocrática exigida, cumpri todos os requisitos e fiquei limitado porque esse agendamento não veio para dentro da expectativa legal que já era para dentro do período do visto, veio para 7 meses na frente e eu vou ficar ali sem poder ir. Eu me senti nessa perspectiva, assim, falei, não, poxa, isso não tem como. Então deu certo. Deu super certo. Bem, e aí assim, né, a nossa história começou com o Dr. Rodrigo, hoje a gente já fala, não é mais só nosso advogado, é nosso amigo, né, é parceiro aí, e as coisas foram acontecendo muito, nós falamos, quando o sonho é de Deus, as coisas vão acontecendo muito redondinho. Aí depois da entrevista no consulado, né, porque nós fizemos entrevista no consulado de Curitiba, fomos lá, tivemos um perrengue, esquecemos um documento, o Antônio mandou para a Mabel, precisa dela, precisa. Tivemos que correr, imprimimos lá, fizemos a entrevista muito tranquilo. Doutor, quanto tempo leva, né, para sair? De 30 a 60 dias. 60 isso. De 30 a 60 dias. Todo dia eu e o Antônio brincava. Será que já chegou o e-mail? Será que já chegou o e-mail? Isso na semana. Na semana, né? Dia seguinte, já. Um belo dia eu fui trabalhar, cheguei em casa, ele falou assim, olha isso, era a aprovação. Primeira pessoa que a gente, doutor, olha isso. Que espanto, né? Que espanto. 6 dias depois. Foram 6 dias. Ali é o meu recorde profissional nesses 6 anos. Meu recorde profissional, porque de fato foi muito rápido. Uma aceitação muito rápida por parte também ali do entendimento que Curitiba trazia para o processo como um todo. E assim, eu vou também confessar algo aqui também. A Mabel não acreditou. A Mabel falou assim, Rodrigo, eu não estou acreditando não. Não é possível. Ele falou, entrevista tem 5 dias. Eu falei, mas tá o e-mail aí, ó, já para poder fazer a marcação, para ir buscar. Para poder buscar. Então foi algo realmente assim, de Deus. Sim. Óbvio que eu também sempre atrelo isso à vontade de Deus, que é soberana nas nossas vidas, né, com relação a essa perspectiva. E muito também de um planejamento. Porque não acontece de repente. É algo que você planeja, executa um pedacinho. Planeja, executa mais um pedacinho. Até que o todo ganhe forma e você vai lá fazer valer. Mas é importante daquela nossa conversa inicial. Né? Alinhamos tudo. Precisamos desta documentação. Separamos tudinho. Daí até no dia a Mabel mandou até um checklist lá com toda a documentação. E por um acaso, assim, algo que... um documento muito importante até, que era a declaração de imposto de renda. Para mim que eu tinha impresso. Aí, indo para a entrevista, eu acho que eu não imprimi a declaração de imposto de renda. Aí, amor, olha aí, não tinha impresso. Mas não tem problema. Hoje a gente tem as facilidades da tecnologia, tudo na nuvem. Eu já tinha aqui no celular, eu já mandei para um colega meu lá, e por acaso esse colega, o escritório dele no mesmo prédio do consulado. Você foi assim, eu falei, eu sei que esse meu colega ele tem um escritório aqui no centro. Vou mandar para ele imprimir, eu sei que é pertinho aqui, vou passo lá e pego. A hora que eu mandei, olhei, a minha esposa olhou e falou, e a dele era tipo no 12º e o consulado no 20º. Falei, nossa, era projeto de Deus. Projeto de Deus. Isso aí. E aí assim, então a história foi sendo construída e hoje estamos cá, do outro lado do oceano, tendo, essa alegria, né, dessa conversa. E agora a gente quer conversar um pouquinho com você, doutor Rodrigo, até para você esclarecer para os nossos seguidores. Você já trouxe um pouquinho essa questão hoje da imigração em Portugal. Nós sabemos que muitas leis mudaram. Na época que nós viemos, já estava em transição ali a questão do visto de procura de trabalho, que era o visto que a maioria vinha. Hoje não existe mais, né? E aí as pessoas no Brasil que gostariam de migrar para cá têm que desistir do sonho. Como é que você vê isso em relação a toda essa mudança aqui em Portugal? Então, na verdade, é um tema que realmente eu gosto bastante de explorar e busco realmente tentar trazer uma clareza de fatos também
sobretudo que envolve a internet hoje, que é muito benéfica para muitos aspectos, que a gente consegue ter esse alcance que talvez o Rodrigo sozinho não teria, mas o que é importante é, literalmente, hoje, você que está desse lado e que pensa em migrar um dia para Portugal, é você compreender que todo planejamento e toda possibilidade de enquadramento para um visto, ela se faz necessária. Então, eu sempre busco orientar nas minhas consultorias que nós precisamos entender como negócio de imigração, que o acompanhamento e o enquadramento de uma condição ideal para um visto adequado faz toda a diferença. De fato, o visto de procura de trabalho, quando Portugal fez o lançamento dele efetivamente, foi um grande boom. Por quê? Foi onde aquela pessoa que por vezes não achava que tinha um enquadramento em um determinado visto, foi por de procura de trabalho. E por vezes, eu já tive no escritório vários com perfis parecidos com o de vocês, com perfis, por vezes, voltado a uma área de TI, a um nômade digital, e que optou pelo visto de procura de trabalho. E aí acabou chegando aqui e tendo que, obrigatoriamente, obedecer o requisito de ter que trabalhar subordinado para uma empresa para cumprir a finalidade do visto. Sim. E Rodrigo, cara, por que eu não conversei com você antes? Por que que... Ou seja, então hoje, Portugal vem passando por drásticas mudanças, por N aspectos que envolvem hoje a União Europeia como um todo e também todos os passos que Portugal acabou dando no passado com relação à abertura de portas para que essa regularização pudesse acontecer dentro de Portugal. Então hoje ele vem literalmente delimitando aquele perfil. Porém, não acabou. E não é o fim da linha. O visto de procura de trabalho era uma possibilidade de visto. Sim. Nós temos hoje outros vistos que também literalmente trazem uma abordagem onde você pode chegar e também já chega devidamente documentado e trabalhar. Você pode ir para uma perspectiva de um estudo onde você consegue se profissionalizar em determinadas áreas que a Europa como um todo enxerga com bons olhos e com potencial. Com alta demanda. Com alta demanda, inclusive. Sim. Então, não é o fim da linha, não significa que com essas mudanças o Portugal não quer mais imigrante, que eu escuto isso também diariamente. Ah, doutor, eu estou preocupado que eu estava me planejando e mais uma vez mais uma mudança na lei, mais uma mudança, sempre as pessoas me procuram sempre com esse viés de que buscou informações de que houve mais uma mudança na lei. Essas mudanças você pode ter certeza absoluta. Para aquele que está planejado, para aquele que está pesquisando e está literalmente com o tempo e obedecendo este tempo de planejamento, nada muda. Nada muda. Porque é uma questão de enquadramento. E o visto de procura de trabalho na altura acabou criando esse rótulo, eu enxergo dessa maneira. Muitos se apropriaram desta condição que era um pouco mais celery, era um pouco mais, vamos dizer assim, direta, porém, por muitas vezes, não era o perfil. Exatamente. Hoje, até nós conversando com um seguidor, ele até fez esse comentário, porque ele tinha sugerido para ele um visto, mas para ele o D7 seria muito melhor. Eu falei, faça o D7, porque você não tem obrigação depois de chegar lá e ter que ir bater cartão numa fábrica, ou qualquer outra coisa, com aquela... Não, você se enquadra hoje no D7. Nós ele já é aposentado. Nós entendemos mesmo. bem de D7, afinal de contas, já estudamos bastante esse assunto. Então eu falei, não concordo com essa orientação, mas eu hoje, dentro do que você tem de rendimento, a tua esposa, são só vocês dois, para que você vai chegar lá com um visto de trabalho, um visto que é hoje já uma condição, ou mesmo estudo? Não vá por essa linha, vá no D7, é muito mais assertivo e você vai ser mais feliz ainda. Né? Pois é, exatamente. As pessoas precisam compreender, de uma maneira geral, que a internet é muito benéfica. Assim, tem colegas profissionais que estão ali literalmente trazendo muitas informações de qualidade, muita coisa positiva, e que de fato explorar ao máximo este tema, porque não existe uma caixa preta a título de informações sobre Portugal, mas o que existe, sempre existirá, chama-se planejamento e organização. Não é simplesmente, vou para Portugal amanhã. Então eu costumo dizer, às vezes, nas minhas consultorias, não é uma mudança, por exemplo, Curitiba, São Paulo. A gente está mudando de país, de cultura, é uma nova dinâmica de vida onde nós já temos que ter, literalmente, aí, o psicológico bem estruturado para compreender, porque com certeza, filhos, pai, mãe, irmão, família ficou. E você vem em busca de um novo a título de melhoria. E
esse tema documento, na minha opinião, ela é inegociável. E se vocês me permitem agora, eu até posso trazer uma experiência minha familiar, Claro, pessoal. fica à vontade. A minha esposa sempre, desde que a gente dela entende por gente, e o Rodrigo, quando começa o relacionamento com ela, sabe que o avô dela é português. E nunca havia passado na nossa mente a possibilidade de um dia estarmos aqui. Sim. Porém, a família sempre falava, vamos tratar da documentação do vovô, vamos reunir a família para dar entrada. Em 2017, uma prima da minha esposa reuniu toda a família num belo almoço de família com o avôzão lá português, o seu Maximino Carneiro, e falou, essa semana vou mandar a relação de documentos para todos, vamos juntar tudo, vamos dar entrada na documentação, independente se um dia a gente vai, se não vai, se vai, Sim. vamos dar entrada na documentação, porque acho que... E o seu Max falava, ei, pá, trata dessa documentação, ele veio falar. Então, a família reúne em 2017, era um tipo de processo naquela altura de nacionalidade, foi dar entrada os irmãos todos, ou seja, o meu sogro e todos os seus irmãos de maneira conjunta, processo de cerca de 1 ano, estava todo mundo já com documento, Nossa, cartão cidadão, olha só. com tudo, e o Rodrigo e a Amável não entraram nesse processo. Ah, Porque eu vou fazer isso pra quê, pra mano? quê? Isso não vai funcionar. Olha onde eu tô hoje, olha como é que a situação que eu me encontro hoje. Sim, como as coisas Como é que as vão, coisas né? vão mudando. Então, por vezes, você também que tem um avô, uma avó, um familiar, seja de nacionalidade europeia, você não sabe o dia de amanhã e não sabe o quanto isso faz diferença aqui. Nossa. Então, se tem um pequeno viés aí de um parente, um pequeno viés de se organizar documentalmente para aplicação de um visto, tempo, paciência e muita resiliência para executar. Porque Ainda a gente mais- não sabe amanhã. Ainda mais se você não tem pressa, né? Se você não tem pressa, a hora de fazer é agora. Porque se você tem pressa, não vai acontecer e você vai se frustrar. E você- No nosso caso, né, como que começou a ideia? Por conta da minha descendência, por mais que não é direto, né, é via sefardita, que hoje Portugal já extinguiu, mas o nosso processo está lá. Como estava demorando muito, vamos por outros meios. Se né? encaixamos Então, como no sim, visto e- então são essas possibilidades, essas oportunidades. Se surge uma oportunidade, não perde. Isso. Abraça ela, né? Nós temos um casal, uma seguidora nossa, chegou a Portugal há pouco tempo aqui, descendente direto, neta direta de português, da mesma forma. Nunca se preocupou, ela disse, nunca passou pela ideia. Assim, foi de repente, questão de 1 ano atrás, né? 1 ano atrás, poxa, eu vou correr atrás. Fez a cidadania dela, tirou, casada, ela já fez a transcrição do matrimônio em Portugal para o marido já entrou com a transcrição, tá ali, descendente, né, já tem a descendência, nacionalidade portuguesa, então são essas oportunidades, não interessa se você tem o projeto hoje de vir, ninguém sabe amanhã, né? Exato. Então, legal, doutor Rodrigo, você ter Exato. trazido isso porque é importante. Quando a gente fala de informações, infelizmente a gente sabe que também tem muita coisa equivocada na internet, né? Tem. Nós, muitas vezes, porque o nosso canal não tem esse cunho legislativo, não é isso. Nós não falamos de lei. Não falamos. Às vezes Por mais que eu até seja nós... contador, entendo um pouco de lei, mas é lei do Brasil. Às vezes a gente até pede desculpas porque vocês nos perguntam algumas coisas em relação às leis e nós vamos deixar para quem entende, porque a gente não quer falar besteira. E muita gente, infelizmente, Propaga. fala um pouquinho disso, né? Sim, esse é um tema também que eu abordo bastante quando me procuram, porque na grande maioria das vezes, quando chega o contato para o Rodrigo, para o escritório lá, Rodrigo Matos, e chega ali a informação, na grande maioria das vezes, e é perceptível isso na primeira abordagem, essa pessoa ela já buscou informações, que é natural. Já fez consultorias, Nós que fizemos isso, que é né? super natural. Só que, por vezes, as pessoas acabam ali, por também querer naquele primeiro momento, né, condicionar a situação real deles, tomar aquelas informações como uma verdade absoluta. Sim. Então, o que eu sempre oriento, e todos que já passaram pelo Rodrigo de alguma maneira, seja por uma consultoria, seja por uma mensagem do WhatsApp, é que, se de fato você percebeu uma questão, que você entendeu que é uma verdade absoluta sobre o tema, você já explorou, já pesquisou e teve uma convicção, você pagou uma consultoria para um profissional que
também ele trouxe essa informação e você tem ela como segura, é literalmente você entender daquele contexto como um ambiente seguro para você prosseguir. Porque por vezes o que acontece? Às vezes a situação já está totalmente desenhada e a pessoa fica com aquele pé atrás se vai dar certo, se vai funcionar. E isso também atrapalha um pouco o planejamento como um todo. Porque se você confiou naquele profissional e confiou naquela diretriz ali traçada para o tema, vai em busca dele. Por vezes eu já tive situações aqui no escritório de eu dar esse direcionamento, a pessoa ficar com o pé atrás, procurar no decorrer de uma assessoria comigo um outro profissional, ter uma outra percepção, executar de uma maneira diferente do que eu direcionei e dar um problema lá na frente. Porque ficou pegando essa informação de maneira misturada. Não significa que o Rodrigo seja o melhor ou o mais correto, mas infelizmente na internet, hoje diminuiu muito, mas assim, eu sou de uma época de Portugal que a pessoa colocava um terno, falava bem, ia para a internet e você apostava que ele era um advogado. E por muitas vezes não era. E acabava ali por vezes trazendo informações, conceitos, legislações e situações fáticas e práticas do dia a dia que não condiziam com a verdade. Que eu mesmo, Rodrigo, ali ao escutar aquilo, eu falei assim, que absurdo. Ia para os comentários, várias pessoas ali literalmente colhendo daquela informação como se fosse uma verdade absoluta e a gente que estava aqui na prática do dia a dia, não funciona assim. Não vai funcionar. Então, obviamente que essa perspectiva de um bom profissional, de um conteúdo onde hoje eu costumo brincar com os colegas, né, de mais relacionamento que eu tenho aqui na advocacia. A inteligência artificial hoje veio para nos substituir a título de informação. Só que, infelizmente, a prática diária e também a questão relacionamento, que pesa bastante hoje no dia a dia, na dinâmica nossa de atuação aqui nas assessorias, não é substituível por uma máquina. E se faz muito necessário. Então, tem bastante? Tem. Mas o que a pessoa precisa entender, o que vocês precisam entender desse lado é que, uma vez confiados em uma assessoria, dê confiança, aonde vocês já tiveram uma indicação, já tiveram ali também essa entrevista direta e essa confiança, sigam com ela até o fim. Porque essa mudança no decorrer pode prejudicar. E outra questão importante. Gosto demais da internet. Acho muito bacana e por vezes muitos me procuram já com a questão totalmente encaminhada. É só o Rodrigo profissional trabalhar em cima daquilo que já veio pronto. A verdade também é essa. Por vezes já vem tudo muito bem adiantado. E a pessoa só quer, Rodrigo, acompanha para mim. Já vem. Muitas vezes vem assim. Só que em contrapartida, eu sou diariamente confrontado e sou diariamente bombardeado com vídeos de TikTok dos influencers. Sim. Com todo respeito e carinho que eu tenho, vários amigos, inclusive influencers, vários que frequentam a minha casa. Mas eles vão tratar da divulgação de um trabalho específico voltado à área deles. A legislação, o direito, a imigração como um todo, requer um cuidado. Requer literalmente uma diligência ali muito real do que você vai trazer de informação, porque isso impacta vidas. Influencia você que está desse lado. Então eu sou direto, mas doutor, você falou comigo na entrevista isso, mas aqui, ó, esse TikTok tá falando que não pode. Eu, com todo carinho, educação e respeito que eu tenho, porque assim, de verdade, eu não tenho nada contra os influencers, não, pelo amor de Deus. Só que assim, ó, se você falou comigo assim, Rodrigo, eu preciso, hoje em Portugal, traçar um caminho para que eu consiga fazer minha saída fiscal do Brasil de maneira segura, para que eu possa ficar em Portugal literalmente tranquilo com a minha questão fiscal. Eu vou falar para você assim, eu sei, eu entendo, porque eu fiz pro Rodrigo. Porém, eu vou te indicar um profissional que faz isso todos os dias. Porque não é a minha área. Exato. E a minha experiência talvez não tenha nada de comum com a sua situação. É isso aí. E aí o que acontece? Eu, Rodrigo, porque eu tenho esse cuidado, porque eu fiz meu planejamento deu certo, vou fazer para o Antônio também, vou aqui também explorar mais um serviço. E não é. Eu vou te indicar um profissional que vai ser. Então é isso. Não tem problema, pode continuar mandando os vídeos dos influencers, não tem porque às vezes, por vezes ele vem informações importantes, inclusive. Vem informações importantes, mas por vezes eu sou confrontado porque, não, doutor, o senhor está literalmente dificultando aí a questão e ele aqui falou que é muito mais prático. Pera lá, eu tenho experiência diária. Acabei de participar um pouco aqui, antes de nós começarmos a conversa, que eu tive uma perspectiva da AEMA essa semana aqui comigo, que literalmente não acontece habitualmente. E tive por quê? Porque eu estou sempre lá. Eles sabem que quando bate lá o carimbo do Rodrigo Matos, um processo foi feito por um profissional que eu já estou acostumado a lidar com ele. Até porque eu sou da cidade, foi aqui na minha cidade. Então, isso faz diferença e traz impacto. Então, cuidado com as informações e, uma vez confiado num profissional,
como eu falei, repito, tenho vários colegas brasileiros muito bons, feras demais, que eu me espelho bastante ali, troco às vezes com eles muitas coisas de bastidores que eles não estão aqui na internet. Sim. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que a gente não dá para confiar literalmente em 100% por conta disso, porque às vezes é uma perspectiva apenas de visualização na internet que não condiz com o seu planejamento. Vocês entendem por que a gente muitas vezes não traz alguma resposta para vocês, alguma pergunta que vocês nos fazem? Porque não é a nossa área. É o que nós já falamos. Vocês querem perguntar de contabilidade? Do Do Brasil. Isso que eu ia falar. Contabilidade do Brasil, tá aqui o cara. Vocês querem tirar alguma dúvida sobre traumas, bloqueios e programação mental? Fala comigo. Mas sobre todo esse patamar, toda essa legislação, tem que falar com uma pessoa que entende. E mais uma vez, vocês sabem, nós falamos muito isso da importância de ter um profissional qualificado, de ter uma assessoria em quem você possa confiar. Não é gasto isso. Não, é investimento. Isso é um investimento. Sim, que faz toda a diferença no final lá. Não é, pô, mas esse aqui ele vai me cobrar 900 euros aqui só para assinar documento ali, preencher formulário. Falei, pessoal, não é bem assim, não. Então, mas nossa experiência foi essa, foi o melhor investimento que nós fizemos, né? Bora lá. Doutor Rodrigo, uma pergunta que não quer calar. Vale a pena ainda vir para Portugal? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Muitas das vezes eu sou confrontado também com essa pergunta, e esse vale a pena já também trazendo o assunto anterior de maneira organizada. Sim, e muito consciente daquilo que você vai encontrar aqui. Costumo brincar que essa mudança em Portugal também não é o país da Alice, das maravilhas. Sim. Nós enfrentamos problemas aqui diários, nós enfrentamos aqui também burocracias diárias, coisas que nós também enfrentamos no Brasil, determinados pontos e aspectos, inclusive documentais. Porém, quando eu digo e afirmo categoricamente que vale a pena, por quê? Portugal ainda pode proporcionar para você e para sua família um ambiente que, infelizmente, aí no nosso Brasil, que eu acredito que esse público seja maior no Brasil, acaba talvez nos impedindo. Por exemplo, eu tenho um exemplo como família, eu tenho hoje 3 filhos, e a minha perspectiva de mudança na época para Portugal foi em busca de uma qualidade de vida, de mais tempo com eles e também de mais segurança. Exatamente. E eu encontrei isso aqui de maneira muito tranquila. Muito tranquila. Ou seja, esse alinhamento da expectativa versus a realidade que você vai encontrar aqui, eles têm que estar alinhados. Sim. Então, quando eu afirmo o vale a pena, é que de maneira organizada e estruturada e muito consciente daquilo que você vai enfrentar e que você pode passar, você vai ver que todo o esforço, dedicação, ou abrir mão de talvez uma aproximação maior com a família, ele será um desapego, ele será recompensado no decorrer do tempo, que quando você vê o seu filho já tão pequeno, falando uma outra língua, que talvez você não tenha tido essa oportunidade aí enquanto criança no Brasil, quando você vê o seu filho aqui totalmente ambientado à cultura europeia e à cultura dos portugueses, você olha e fala assim, olha, ele já não será daqui a uns anos um estranho. Ele será um deles. E, naturalmente, de acordo com o tempo, essa nacionalidade vai chegar mais cedo ou mais tarde para você e para toda a sua família. E você vai ter feito ali, naquele momento, uma abertura de portas para a Europa que não tem nada que compense. Exatamente. Então, a minha perspectiva na época, pessoal, como família, foi essa. De chegar aqui de uma maneira estruturada, ou de uma maneira minimamente organizada, e aí eu também abro um outro parênteses para contar um pouco da história do Rodrigo, porque já com a Aparecida, eu vou contar um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo no Brasil, formado em Direito e já advogado desde 2012, era gerente de banco no Brasil. Eu fui gerente do Banco Bradesco, depois fui gerente do Banco Santander, gerente de empresas e negócios. Gerente de banco. E tinha uma vida muito bem estruturada, amable, também gerente de banco, no segmento de pessoa física, no Bradesco Prime. Então, estávamos com nossa vida, teoricamente, ali organizada. Tínhamos nossa casa própria, tínhamos um bom trabalho, eu tinha um bom trabalho ali naquele momento como gerente, e a minha advocacia, que era sempre um sonho, literalmente atuar. E a nossa família crescendo, Nicolas, 2014, em 2015, em dezembro, Isabela, perspectiva da vida de um terceiro, porque sempre um plano nosso, 3 filhos. E Mable entende que a nossa correria no Rio de Janeiro, na nossa dinâmica de trabalho,
O nosso dia a dia eu trabalhava na Zona Sul, morava na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, era uma viagem diária, essa movimentação para um projeto família não era aquela configuração que nós queríamos ter. Exatamente. E um belo dia minha ficha cai. Como? Eu vou trabalhar às 6 da manhã, porque eu tinha uma reunião às 7h30 no centro do Rio de Janeiro, saio de um evento do banco desse dia 9h30 da noite, chego em casa às 10, Nicola e Isabela dormindo. Saio 6h30 da manhã do dia seguinte, porque tinha que estar 8 na regional para uma reunião pontual de um comitê de crédito, tinha um outro evento do banco, eu chego em casa às 10 horas da noite de novo. Eles dormindo de novo. Eu vou no quarto que eu olho aquilo por 2 dias seguidos, eu falo assim, por que eu estou trabalhando? Para quem que eu estou trabalhando tanto, se daqui a pouco eu vou chegar aqui e esse cara me falar assim, quem é você? Exatamente. Então, a perspectiva Rodrigo como família, no projeto de mudança, trazendo esse testemunho também aqui do que foi a nossa mudança, foi pautada nisso, sabe? Então, Rodrigo, valeu a pena vir a Portugal? Valeu, porque eu me organizei de 2018 a 2020 de maneira assim, como se eu não tivesse a possibilidade de retorno. Isso. Eu me organizei de maneira tal como se... Ou seja, aquele lanche no final de semana, aquela saída, aquela viagem, de maneira poupada, organizada, coordenada de uma maneira onde essa mudança iria acontecer e iria... Faço a nacionalidade da Mabel em 2018. Ela, em 2019, quando sai, eu volto para esse Viseu como morada. Faço a das crianças. Para em 2020 mudar. Olha isso. Olha só. Existe um percurso. Não é porque eu estou aqui com um profissional hoje que também para o Rodrigo foi assim, ó, entrou no avião lá, caiu aqui. Não foi. Existiu um planejamento, um trabalho de bastidor muito forte para chegar até onde a gente chegou aqui. Então, assim, vale a pena porque muitas pessoas, eu sou a cada 10 WhatsApp que chega para mim, cada 8 e-mails que chega para o Rodrigo, são 7 e-mails, são 9 contatos buscando o quê? Qualidade de vida no que tange segurança e uma evolução na vida das crianças. Eu tenho um público muito de família também. Então, eu sempre falo isso. Vale a pena, organizado e estruturado para encontrar em Portugal, por muitas vezes, dificuldades talvez maior que da cidade onde vocês vivem. Exato. Só que com um diferencial. Você vai sair do trabalho, seu filho vai andar na rua, seu filho vai ter a tranquilidade de estar num ambiente, e você também num ambiente que vai te proporcionar um avançar na vida. Então, hoje o Rodrigo, por exemplo, Rodrigo como advogado, de maneira independente desde que cheguei, sempre de maneira independente, e hoje advogando na Espanha. Isso nunca passou na minha cabeça. Isso nunca foi um projeto de vida, uma ambição minha, e aconteceu de maneira gradativa. Então, vale a pena. Vale a pena. Será que essa não é uma história parecida com a sua, né? A história do Dr. Rodrigo, né? Bem mais jovem do que nós, a nossa história, quando ele fala, né, dessas possibilidades, puxa, nós não temos essa possibilidade, eu falo pro Antônio que nós somos o casal que está abrindo portas para os nossos filhos que virão logo, para os nossos netos. Eu sempre falo que ter a possibilidade futuramente de ter os netos crescendo aqui, por que não meus irmãos, meus sobrinhos? Então, a gente continua acreditando, assim como o Dr. Rodrigo, que é possível e é um sonho. O sonho é sonho enquanto não se torna realidade. Com pés no chão. Sempre com pés no chão. Se não quiser vir para morar, na pior das hipóteses, tem uma casa para visitar. A gente também deixa muito claro isso. Sim, Então, com todas essas informações, a gente vai... Poxa, é possível. A gente vai acalmando o coração, né? Tudo isso que o Dr. Rodrigo está trazendo aqui. E agora vamos falar um pouquinho da nossa área, né? Do D7, Dr. Rodrigo. Esse visto que você nos apresentou e que nós somos muito gratos por isso e que nos possibilitou estar aqui. Para quem pode pedir, como funciona, o tempo de saída, né? Fala um pouquinho desse visto. O visto D7, que na verdade hoje eu consigo explorar o tema D7, porque muitas vezes assim, doutor, eu visto para aposentado, não me encaixo, não. Doutor, eu visto para aposentado, será que não cabe não para um mais jovem? Então assim, o visto D7, ele literalmente foi um visto direcionado e a perspectiva inicial literalmente trouxe ali a figura do aposentado e o reformado, que Portugal chama, porque é aquele que detém um rendimento recorrente e que, de uma maneira um pouco mais fácil, consegue fazer prova disso. Por isso que ficou esse rótulo, acredito eu, Aposentado. que seja que é para o aposentado. Só que não.
Sabia que esse visto D7 também ele é possível ser aplicado para pessoas que têm o viés religioso? Olha só. Então, ou seja, pode muito bem hoje uma igreja no Brasil, em comum acordo com uma igreja também estabelecida em Portugal, fazer o envio de missionários, de pastores, de padres. Esse visto D7, ele abrange também as entidades religiosas. Olha só. E eu faço bastante. Olha só. Envio de pessoas para cá com o visto D7, visto D7 religioso, onde existe uma igreja mãe, podemos dizer assim, uma igreja filha, onde essa informação vem de lá para cá financeira de suporte do envio, e aquele que vai padrinhar aqui é título de manutenção mensal. É um visto D7. Olha só. E tanto não é só de aposentados, porque nós não somos aposentados, né? Exato. Não somos aposentados. Você só tem que ter exatamente essa condição de comprovar a sua renda recorrente. Isso. O rendimento passivo no Brasil isso é muito necessário e importante, porque a perspectiva do visto é exatamente essa. Fazer com que, literalmente, o seu imóvel alugado no Brasil, o seu investimento financeiro no Brasil, as suas propriedades, de modo geral, seja ela tanto imóvel quanto imóvel, deixe literalmente esse lastro muito bem desenhado dentro do seu imposto de renda para que essa questão mensal ela fique clara e evidente para o governo português, ela é factível demais em ser aplicada aqui. E aí a diferença de um contador bom no Brasil também, porque normalmente as declarações de imposto de renda no Brasil são muito mal elaboradas. Ah, mas eu sei fazer, eu vou lá e não quero pagar contador e aí eu mesmo faço. E aí você perde uma boa oportunidade. Olha o Antônio puxando a sardinha pro lado dele aí, ó. Olha lá. E eu tenho que confirmar essa informação, viu? Por vezes aqui, assim, tem todo um desenho e toda uma estrutura muito bem desenhada para aplicação do visto D7 para aquele perfil. Só que quando você puxa pelo imposto de renda, a informação às vezes não está ali por conta de uma negligência mesmo, por conta de uma questão que... Ou a própria questão da valorização do ativo. Você está lá com um imóvel que você comprou há 50 anos atrás por 20, 50 mil reais e o valor hoje do teu imóvel está lá mais de 1 milhão. E você não fez aquilo que a legislação permite de trazer esse valor para uma realidade. Então, mas eu tenho uma casa de 300 metros quadrados. Mas quanto que está na declaração? Está por 100 mil. Você tem 100 mil de patrimônio. Essa é a realidade. É isso. Então, esse é o cuidado. Documentação, ela é chata, a gente vive disso como contador, como advogado, mas ela é a base do sucesso para muita coisa. Não, com certeza. A gente pode dizer que esse é um erro das pessoas que querem aplicar o D7? Podemos. Categoricamente, esse aí é o que eu mais pego aqui de maneira disparada, é literalmente essa manutenção do informe no imposto de renda. Por vezes, a família possui todo o amparo. E essa questão não espelha no imposto de renda que, por vezes, e na grande maioria das vezes, a gente não consegue ali, em tempo hábil, explorar uma família a conseguir, em curto prazo, vamos dizer assim, a se habilitar a perspectiva do visto D7 por conta disso. E sabe uma coisa que eu fico confortável por vezes? Que eu tenho famílias aqui, inclusive, que estão nesse processo. Resetaram o reloginho do quando mudar, para que você possa se organizar. Para que, de fato, isso possa espelhar que, de fato, é uma realidade. E, por vezes, as pessoas não têm ali por falta de conhecimento. Ah, não, achei que aquela... Você vai me confirmar isso com muito mais certeza, mas aquela informação, quando eu jogo lá na Receita Federal do Brasil, que me vem aquele formato já ali básico, eu achei que era suficiente. Doutor. Isso, exatamente. E não é. Não é por quê? Porque não diz literalmente o teu rendimento e o teu patrimônio real a título de você conseguir informar isso para Portugal e conseguir também de uma maneira mais clara demonstrar sua subsistência aqui. Por isso que o pessoal fala muito, você falou da questão, mas a IA vai substituir. Algumas coisas, a tecnologia vai simplificar, mas não tem nada do que um bom profissional para fazer realmente a interpretação, entender, não, aqui esse é o melhor cenário para você, pode ir por aqui que está certo. Exato. Então, esse a gente pode literalmente aí carimbar, que é o que eu mais enfrento aqui, porque por vezes eu sinto pra caramba, porque tava tudo bem desenhado, a gente podia ali, e aí falta ali aquela informação, aquele empreendimento que está alugado e não está espelhando ali no imposto, que é uma renda significativa, que faz diferença na prova de subsistência. Então isso sim, como eu falo, né, literalmente compõe esse contexto do planejamento. Então a gente pode encarar que esse é um erro que eu conto bastante. O maior erro?
Hoje eu posso dizer que sim. Por que eu digo que sim? Porque, na grande maioria das vezes, a gente tem, como brasileiros, né, a ideia e a cultura ali de que o rendimento que está representando através do meu extrato bancário na conta corrente ele é o suficiente. E não é. Porque para que você possa passar para o governo português essa questão sólida e recorrente, isso tem que estar espelhando de maneira futura a título de negócio claro e evidente que o patrimônio é seu sim, vai continuar tendo aquele rendimento, porém no passado ele também espelhou. Isso. Então Portugal ele olha isso também hoje com uma lupa muito grande para conseguir caracterizar esse requerente na condição renda passiva oriunda do Brasil. Então isso realmente eu acredito que seja o maior, sem contar e às vezes também muito colado ali com esse erro da própria formalística ali do que são seus bens e patrimônios no Brasil. Muitas vezes ali é também a percepção de que apenas o saldo bancário é o suficiente. Isso eu recebo aqui diariamente. Mas doutor, tenho 1 milhão de euros aí. Isso não vai modificar a avaliação da embaixada no que tange ao teu rendimento recorrente. Não vai. Porque a configuração do saldo por si só não diz que de fato você vai literalmente ali, com aquele rendimento, viver só dele aqui. Então, é uma outra questão também que eu recebo diariamente. Não, mas doutor, eu facilmente aqui consigo fazer a conversão e demonstrar esse recurso todo aí. Perfeito. Isso aí é muito bom porque a gente tem uma experiência de vocês, inclusive, isso colabora absurdamente com aquilo que vai chegar na mão dele. Opa, imóvel, investimentos, representa uma renda mensal aqui disso e já tem um extrato bancário aqui com saldo com a renda em euro. Bom, acabou. É a cereja do bolo. É o kit, né? É o kit. Então, só o saldo, doutor, é o suficiente? Não. Nós precisamos trazer a materialidade do rendimento recorrente. Sempre isso. O DSFIT T7, seja ele pelo religioso, seja ele pelo detentor de rendimento passivo, seja ele pelo aposentado pensionista, nós temos que demonstrar literalmente a recorrência. E essa recorrência, na grande maioria das vezes, e aí eu preciso entender também todo o contexto de cada família, de cada integrante ali que vai compor o agregado familiar, porque, por vezes, não é apenas só o rendimento, inclusive, ele do titular. Nós temos os dependentes, nós precisamos abarcar nisso também. E, fora esse contexto de ter a questão recorrente mensal, a reserva financeira vem para colaborar para trazer clareza para Portugal que, além deste rendimento aqui, nós temos uma cobertura financeira que nos permite esta continuidade. E um diferencial absurdo que eu enxergo no 27 é a possibilidade de trabalho. Exatamente. É isso mesmo. Isso é diferente. Muito diferente. A possibilidade de poder trabalhar, né? Hoje nós tivemos ainda, conversando com o seguidor, ele disse assim, não, porque eu vou com o D7 e eu sou obrigado a trabalhar. Não, não é obrigado, mas você pode. Exato. Vem lá, né? No verso da residência, a permissão para atividade profissional. E isso é um baita diferencial, porque outros países, como por exemplo na Espanha, o detentor de renda que vai para uma residência, por exemplo, na Espanha não lucrativa, ele não pode trabalhar. Olha só. Em hipótese alguma. Olha, aprendendo, nós também não sabíamos disso. Pois é, um baita diferencial. Por isso que eu tento sempre, quando uma família ou um casal buscam literalmente trazer essa informação de como é que é a composição hoje familiar, como é que funciona os rendimentos hoje da família, quais são as profissões ali elencadas, eu busco ao máximo trazer essa perspectiva do D7, porque além do conforto de você não precisar do trabalho efetivo diretamente em Portugal, você pode. Pode empreender, pode fazer o que você quiser. Né? O mercado está aberto para atuação aqui. E de um tempo para cá, você acha que a procura pelo visto D7, que é a nossa área, que ele aumentou? Sim, significativamente. Por quê? Os velhinhos estão querendo qualidade de vida, né? Então, eu não digo os velhinhos mais experientes, mas eu digo o seguinte, eu acho também que muito dessa perspectiva é por ter pessoas como vocês, que divulgam, que falam sobre, porque para muitos é um tabu. Para muitos é uma coisa muito longe. É um cenário onde assim, eu não me encaixo. E por vezes a gente encontra pessoas organizadas como vocês sempre foram e demonstraram, com documentos inclusive,
que a pessoa tem todo o enquadramento e o tabu freia. De não buscar mais informações, de não explorar com mais, enfim, assertividade. Então, eu acho que o trabalho que vocês também colaboram bastante com a internet e outros profissionais também, colegas e pessoas que viveram essa experiência do Visto D7, sabem que é um visto que ele, por muitas vezes, pessoas estruturadas no Brasil para se encaixar nesse perfil, literalmente, mas que muitas vezes lá atrás o visto de procura de trabalho, o próprio visto de trabalho, acabou ali dando uma camuflada no leque de possibilidades que ele e de benefícios que ele pode trazer também. Então, hoje, eu acredito que com essa disseminação dos vídeos, explorando um pouco mais daquilo que já vivenciaram, o Visto D7 ele voltou a um patamar de evidência por isso. Como vocês, por exemplo, demonstrarem que é possível. E estão aqui vivendo com a possibilidade da aplicação do Visto D7, daquilo que construíram ao longo da vida no Brasil. Entendeu? E eu também recebo bastante mesmo aqui também, contatos de famílias que buscam literalmente esse contexto para todo agregado de uma única vez. Aí é muito interessante. Eu tenho uma família específica que eu estou tratando agora, que os pais estão ali numa curva de aposentadoria, que deve acontecer agora para o segundo semestre, e os filhos já vendo um caminho a se explorar, porque eles têm negócios no Brasil, e eu já trouxe uma abordagem inicial de como é que nós conseguiríamos caracterizar a vinda deles para cá, seja ela talvez como nômade ou como própria perspectiva do Visto D7, e eles estão ali nesse planejamento. Então eu acho isso muito bacana, porque se eu pudesse também lá atrás ter planejado para que eu pudesse vir com meus pais, com toda a família, seria muito bacana. Mas com certeza porque eles viram na internet vídeos e pessoas comunicando esta questão de que assim, é possível se organizarem como família, pai, mãe, filhos, netos, de uma única vez, de maneira organizada e planejada. Então o D7 ele voltou ali a ter a sua relevância porque é um visto que eu particularmente gosto muito de trabalhar, porque ele é um visto, o brinco de cara crachá. É o cara crachá. Identificou o potencial, isso. Se eu tenho, porque o visto D7 tem muito esse viés também. Eu, particularmente, Rodrigo, interpreto dessa forma. Interpreto muito bem este cenário. Se você tem o perfil, você tem, com gosto, porque a gente consegue explorar bem ali a dinâmica de demonstrar. Se você não tem, é um visto que não cabe um jeitinho. Porque você tem que espelhar esse imposto de renda, você tem que demonstrar o imóvel, você tem que demonstrar o investimento, você tem que demonstrar a entidade religiosa lá no Brasil, a entidade aqui. Você tem que demonstrar, não tem jeito. Sim. Então não dá para... Aí você vai ter que sustentar, né? Exato. Você tem que sustentar isso, porque a cada... Então vamos lá, na entrevista da Aima, você tem que estar... Não tem o jeitinho, ou é ou não é. Você vai ter que estar lá. Então quando nós fomos para a Aima agora, o Dr. Rodrigo já falou, leva todos os documentos que vocês levaram lá para a entrevista, atualizado. Porque é isso. Então, há 7 meses atrás, agora há 7 meses, a gente tem que se sustentar aqui. Tem que sustentar aquelas verdades de lá, né? Exatamente. E aí um ponto acho que bem importante é a própria questão do saldo que você comentou. Porque até teve seguidores nossos que já até nos perguntaram, mas e esse dinheiro? Eu não posso mexer nele até a entrevista? É outro tema importante. Falei, não. O dinheiro você precisa confirmar que você tem esse rendimento. Mas depois que você entrou, você precisa dele para pagar arrendamento, você vai comprar um carro, você vai, às vezes, mobilar sua casa. Por isso que o saldo não é o suficiente. Exatamente. Porque não fica nenhum bloqueio aqui. Muitos me procuram também com essa dúvida. Doutor, mas eu vou aportar esse recurso e ele vai ficar bloqueado por quanto tempo? Ele não fica bloqueado. Porém, para a sua manutenção do território nacional, totalmente justificável. A importância de ter recorrência é que faz toda a diferença. Exatamente. Porque ali você vai demonstrar uma configuração de saldo pelo período X que você já viveu, um carro, luz, água, renda, calção, explorou e a recorrência está aqui. Por isso que o saldo não é o suficiente. Não é a única... Não é a única... Exatamente. Doutor, uma brincadeirinha agora aqui, pra gente ir se encaminhando pro fim. Verdade ou mito, tá? Certo. São palavras, são frases que os nossos seguidores falam, e aí você diz se é verdade ou mito e explica o porquê, tá bom? Pode deixar. Eu posso entrar como turista e depois resolver tudo. Vamos lá. Eu tô rindo porque, assim, isso é um mito que, assim, não cabe mais. Mas eu ainda tenho muita gente que me procura com essa perspectiva. Queridos seguidores do canal 50 a mais, com todo o carinho que eu tenho por todos, enfim, que nos assistem agora aí e eventualmente irão me procurar para uma entrevista ou encaminhamento.
Essa perspectiva nunca existiu em local nenhum do mundo. Em nenhum local do mundo. Sim. De você chegar para se regularizar. Seu viés é turismo, Sim. você veio para turistar. Seu viés é permanência temporária, você veio para uma permanência temporária. Seu viés é um visto de longa duração, é uma vinda de longa duração. Isso é um mito que não cabe mais há muito tempo. Mas há muito tempo. Só do tempo que acabou a manifestação de interesse que existia em Portugal, nós estamos falando de... Eles finalizaram isso em 3 de junho de 2024. Ou seja, nós já completamos 2 anos que a manifestação de interesse, que era uma exceção da exceção da regra, já não tem mais vigência. Então não cabe mais hoje, hipótese alguma. Não tem jeitinho, gente. Não. Se planeje Não. e venha. Aqui, Portugal é assim, na lei, é um pouco burocrático, sim, nós temos que concordar, mas é na lei. Não se dá jeitinho. Então, mito, bem, fora. Preciso comprar um imóvel para poder morar em Portugal. Mito. Mito. Muito mito. Mas tem a gente ouviu uma vez falar que você comprando, você ganha um visto, tem um valor. Calma, vamos lá. Existia no passado... Ok, ó, isso também é interessante, também não sabia. Ouvi, né? Existia no passado uma modalidade de visto chamada Golden Visa. Sim. Desculpa, vou melhorar. Existe em Portugal um visto chamado Golden Visa. E que o viés compra de um imóvel com um determinado ticket médio de valores lhe dava a possibilidade de aplicação de um visto. Então, hoje, se eu preciso comprar um imóvel para viver em Portugal, ele é um mito. Você precisa comprar um imóvel para mudar para Portugal. E também hoje não é mais um caminho a compra desse imóvel para se habilitar para um visto. Até porque o Golden Visa hoje, ele literalmente sofreu uma modificação e hoje o requerente do Golden Visa, ele tem que hoje obrigatoriamente aportar recurso financeiro através de um investimento. Não mais através de um imóvel. Então muitos confundiam esse tema, achando que assim, vou comprar um imóvel e tenho direito à residência em Portugal. Era um nicho muito específico do Golden Visa, aonde habilitava ali o imóvel numa faixa de 500 mil euros, por exemplo, para cima, lhe dava a possibilidade de se habilitar ao visto Golden Visa e viver legalmente em Portugal. Mas esse visto existe ainda com o investimento e não mais com a perspectiva da compra do imóvel. Então, mito. Preciso ter conta em banco português para tirar meu visto. O visto D7 hoje, isso é uma verdade. Verdade. Muito verdade. Porque teve um tempo que, literalmente, ali por meio da VFS, juntamente com a embaixada, a perspectiva de um banco Revolut, de um banco Wise, eles entendiam como suficiente a prova do recurso em euro. Eu tive casos de êxito assim, inclusive, no escritório. Porém, a legislação sempre foi muito clara de que essa prova se faz necessária através de recurso em euro em banco português. Isso é uma verdade. Para o visto D7, principalmente. Hoje, isso é um elemento que eu não negocio mais. Tanto é que teve até essa semana, me perguntaram isso. Mas eu preciso abrir conta aí em Portugal para eu ter... Falei, precisa, mas eu vou conversar essa semana até com o Dr. Rodrigo e aí vocês vão ter a informação certinha. Então, precisa ter conta aqui no banco em Portugal. E você também, se precisar, para quem faz o visto D7, o Dr. Rodrigo também auxilia nisso. Já voltei com essa perspectiva da abertura de conta, porque é um tema que nós precisamos explicar ao banco português como funciona, porque eles têm ali muito uma configuração de que esse estrangeiro ele está cá em Portugal e não tem residência ainda. Então a gente conseguiu trabalhar com alguns bancos parceiros de explicar esse tema a ponto de demonstrar a legislação, inclusive, dessa obrigatoriedade. E hoje nós temos uma parceria bem bacana com 2 bancos que a gente consegue explicar isso bem, explorar essa abertura de conta com vocês à distância. Olha que legal, hein? Tenho mais de 50 anos e isso dificulta toda a minha vida. Muito mito aqui, ó. Claro que não, claro. Aqui, né, um exemplo verídico. Muito mito, muito mito. Eu, particularmente, hoje tenho encontrado aqui muitos casos de 50 a mais, literalmente organizados, estruturados e assim, com uma qualidade de vida que é absurda. E que se encontraram aqui, inclusive, numa nova perspectiva de profissão. Também. Muito legal, muito legal. Então, isso é muito mito. Muito mito. Posso trabalhar com visto D7 sem problema algum? Sim, Sim, né? Nós isso é uma grande verdade. já conversamos sobre isso.
O visto D7 é somente para aposentados? Já respondi. Também já conversamos, respondidos, né? Então, queridos, olha a importância, algo que a gente fala sempre em todos os nossos vídeos, e nós falamos com os nossos seguidores, né? Aqueles que nos chamam, quando a gente faz vídeo, quando a gente conversa, a importância de você conhecer o que é de fato, o que é mentira dentro da lei, de uma assessoria, dentro, né, de alguém que vai te fornecer todas as informações que você precisa para o teu processo. E agora, doutor Rodrigo, eu gostaria que você falasse o seguinte: nós temos todos os nossos seguidores te ouvindo ali. O que o doutor Rodrigo presta de serviços para quem quiser conversar com você? É sua hora, Rodrigo. Então, hoje, nosso escritório em Portugal, ele basicamente compreende essa parte de imigração como um todo, desde a perspectiva, a aplicação e uma consultoria à distância para entender e ter um enquadramento real da possibilidade de visto para Portugal. Então, essa parte da assessoria, desde o acompanhamento via Brasil, chegada e permanência em Portugal e o acompanhamento até o dia da entrevista com relação à base documental, o nosso escritório hoje presta esse serviço. Também nacionalidade portuguesa, e dentro de Portugal hoje, o Rodrigo também atua bastante na área de direito de família, onde eu atuo aqui em casos como sucessão e partilha de inventários, casamentos, divórcio, regulação parental de filhos, é uma área de atuação muito forte também. E hoje, cada vez mais, diante das grandes mudanças que Portugal vem passando, principalmente com essa perspectiva de uma organização via país de origem, e que o visto se faz super, mega importante e já está chancelado. Essa pergunta que houve aqui do mito de doutor, mas eu chego, me regularizo porque o João fez assim e a Maria também. Deixa o João e a Maria com o trato do processo deles. Organize o seu, e hoje eu estou tentando ao máximo trazer uma abordagem muito mais desenhada para os vistos e um esforço maior no escritório para os vistos, porque esta base de organização, e isso que está acontecendo com a gente aqui agora, se tornará cada vez mais frequente e evidente, uma vez que vocês se organizem. Então, eu estou tentando ao máximo, e é uma perspectiva que eu já antecipo aqui, que é só a família e a estrutura de profissional sabe, eu vou tentar trazer ao máximo uma personalização para vistos e nacionalidade. Isso aqui o Rodrigo vai tentar explorar para o ano 2027, porque, como a gente já comentou agora aqui, eu também atuo hoje na Espanha, também sou advogado na Espanha, tenho lá também um viés de regularização para a Espanha, então eu vou tentar ao máximo trazer esse nicho, porque é uma área que eu gosto bastante de trabalhar, é uma área que eu já trabalhei nesses últimos 6 anos aqui de atuação direta, fiz bastantes vistos aqui, e o caminho da nacionalidade também é um caminho natural, porque eu vivenciei como família, hoje exploro com clientes também, com outras famílias, e é um caminho natural para você que chega de maneira legal aqui. Porque não parece que eu pisquei aqui, já foram 6 anos, e vocês aqui já tem... Está indo para 9 meses. Um ano vai fazer já. Vai fazer em novembro. Olha isso. Novembro vai fazer. E parece que a gente tratou de tá tão vivo que parece que foi semana passada. Então passa muito rápido. Então você que está aí com alguma dúvida, alguma questão que acha que assim, não vou mandar mensagem porque, enfim, talvez não vai dar em nada. Não hesite em mandar uma mensagem. Minha equipe está disponível aqui para respondê-los. Por vezes demoramos sim, porque eu já acordei aqui segunda-feira com 100 mensagens pendentes do WhatsApp, porque sexta, sábado e domingo geralmente são sempre bem mais congestionados, porque vocês estão em casa com família, tratando, alinhando, então as mensagens chegam naturalmente. E daí eles assistem os nossos vídeos e tem o doutor Rodrigo. Porque o nosso vídeo sempre sobe no domingo, né? Olha aí. Então, teremos um imenso prazer, um imenso gosto em trazer ali clareza para a dúvida que vocês possam ter, e se isso fosse encaminhar para uma consultoria, se encaminhar para um futuro planejamento migratório aí, estarei disponível, e com certeza vou trazer para o canal que 50 mais essa questão bem específica e bem direcionada para os vistos, porque eu acredito que para o ano de 2027 é uma perspectiva muito real, e essa perspectiva também que a VFS abriu agora em maio de ocorrer uma representação por um profissional no Brasil, me trouxe também aqui toda uma questão de segurança de fazer com que esse acompanhamento ele tenha um começo, um meio e um fim. Onde aqui, pelo meu escritório aqui, meu escritório do Brasil, eu consiga trazer um acompanhamento de início, meio e fim, sem que você que está aí desse lado
se desgaste nesse primeiro momento com relação à questão presencial. Vou trazer mais informações para eles e eles partilham com vocês. Isso aí. Então, queridos, que legal, hein? Eu, particularmente, ficaria aqui, nossa, conversando muito mesmo, já estando do lado de cá. Por experiência própria, né? Minha e do Antônio. Quando a gente decide mudar de país, o Dr. Rodrigo falou isso, não é mudar de bairro, não é mudar de casa, você está mudando a tua vida. Você está desapegando-se de família, dos teus amigos, do teu trabalho, da tua casa, e precisa ter esse apoio, né? A gente sempre falou o quanto isso foi importante para nós. É mudar a perspectiva, a maneira de ver, a maneira de entender. Então, quando a gente decide, você tem que saber, puxa, eu vou ter que mudar muitas coisas da maneira como eu pensava. Vai mudar. E esse papo com o Dr. Rodrigo aqui, eu acho que para nós foi muito legal e a gente espera que para vocês tenha assim, aberto muito, né? Tipo, abriu muito a mente se você tem esse processo, esse desejo, né? Esse projeto de migrar. E nós não combinamos isso aqui, eu vou pôr ele numa enrascada agora aqui. Vamos lá. Quem sabe vocês trazerem questões que a gente não abordou aqui. Você topa, doutor Rodrigo, uma outra vez a gente fazer isso? Eu sugeri. Eu sugeri o seguinte, 2 temas. Ou uma nova perspectiva através desse vídeo a título de perguntas e respostas, algo nesse contexto. Ou também, literalmente, uma abordagem nova por um novo vídeo de sugestão de vocês com relação aqui, um nicho talvez, e temas diversos. Sim. Estou disponível. Olha aí, gente. Então, peguem tudo isso. Foi um vídeo maravilhoso com muitas informações. Ruminem isso, assistam de novo, coloquem para a realidade de vocês. E aquilo que surgirem de dúvidas, coloca aqui pra gente. Já topou? Quem sabe a gente faz aí um ou mais 2 vídeos aí para falar sobre essa questão. Ok? Gostaram? Perfeito. Nós adoramos. Doutor Rodrigo, querido, gratidão imensa por esse encontro, por essa oportunidade. Muito bom. A gente, é bem isso, né? A gente sabia que esse encontro ia acontecer, mas Verdade. ele está na Espanha agora, né? A gente está em Portugal e deu certo dele vir para cá, a gente falou essa oportunidade. Gratidão, obrigado que você. Deus abençoe infinitamente você, Amém. Amável, as crianças, o teu trabalho, Amém. né? Que você possa ajudar, auxiliar muitas pessoas ainda, como nos ajudou nesse processo de imigração. Amém. E é um prazer te conhecer. A gente gostaria que você desse uma última mensagem para quem está do outro lado do oceano, do outro lado da telinha lá. Claro, primeiro eu retribuo esse agradecimento de maneira muito assim, genuína, de verdade. Hoje é muito interessante esse momento, porque assim, hoje é a realização daquilo pelo qual eu me coloquei disponível para fazer. Literalmente. Porque é isso, é sobre pessoas, sobre sonhos, sobre projetos. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Obrigado a vocês por esse tempo. Eu realmente não sou o cara aqui tanto da telinha, mas se faz necessário. Isso aqui é o Rodrigo Matos, que tanto eles se propagam e falam. Então, eu que agradeço a vocês por toda a confiança, desde o princípio, nas orientações, no passo a passo, nas abordagens. Peço desculpas se por algum momento também ficou alguma questão por resolver, por dinâmica de tempo, porque como eu tinha o Casal 50 mais, eu tinha outras pessoas e eu tentei ao máximo ali trazer essa abordagem e eu fico muito feliz de ver que tá dando certo. Com certeza. Que vocês estão felizes, está claro, evidente, sabe, que assim, foi uma decisão acertada, foi uma decisão muito bem solidificada durante esse tempo que vocês tomaram. Obrigado por toda a confiança. Vocês que estão nos ouvindo, eu não tenho como aqui mensurar em palavras a felicidade que eu tô, porque é sobre isso. Um dia você que estava aí, você que está aí, vai estar do lado de cá e assim, vamos nos encontrar, vamos almoçar, jantar, um churrasco, uma conversa. Então, você que está desse lado, se organizando, ali literalmente trazendo uma abordagem familiar ali, porque muitas vezes o esposo está mais animado, a esposa talvez nem tanto, um filho um pouco mais animado. Sentem, conversem, enxerguem ali um cenário aonde façam ali as ponderações familiares, até onde vai, como funciona, como será, e no que for preciso do lado de cá, a título de uma assistência, de uma assessoria, de uma dúvida, meu WhatsApp, o senhor Antônio sabe disso, antes de conversarmos, de fecharmos e chegarmos a uma conclusão de uma abordagem para uma consultoria, respondemos algumas perguntas,
algumas questões, sem problema nenhum. Nossa equipe está aqui, justamente eu tento trazer ao máximo este tipo de atendimento humanizado, porque você está aí, muitas dúvidas, muitos pontos. Quando chegar o momento de abordar uma questão de caso concreto, vamos para uma consultoria. Não temos o que fazer. Sim. Dúvidas no modo geral, meu contato está disponível, o senhor Antônio tem, ele pode participar para vocês. Obrigado a vocês por esse tempo também aí de escutar, de, enfim, debruçar aí sobre o tema Portugal. Espero num próximo temas que vocês possam trazer, explorar um pouco mais, a gente ter um novo encontro para ter um novo bate-papo como esse aqui. Isso aí. Isso aí. E de agora, de repente, vamos para Madrid também. Né? Agora a gente pode viajar, tudo E certinho. vou receber no escritório, poderia ser uma boa também lá, viu? Opa, olha só, ó, fica o convite. Quem sabe vocês vão com a gente para Madrid. Isso aí. Amados, gratidão pela paciência, por terem ficado com a gente. Espero que esse conteúdo tenha sido, não tenho dúvida que foi muito útil, mas que vocês possam aí aproveitar cada detalhe dessa nossa conversa aqui para ajudar no seu processo aí, no seu projeto de imigração, tá bem? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau. Até mais, pessoal. Tchau.